Olá, pessoal! Nós estamos de volta aqui com a nossa série Gênesis. Nós vamos continuar a partir do capítulo 9 e eu quero você comigo nessa jornada. Vamos lá? Capítulo 9 de Gênesis é um capítulo muito bonito, porque ele vai falar do pacto que Deus fez com Noé. Esse pacto era para abençoar Noé e fazer a partir de Noé uma nova família, uma nova terra. Vai repovoar, vai começar tudo novamente, porque nos capítulos anteriores nós vimos que houve um juízo da parte de Deus. Esse juízo veio através do dilúvio. O dilúvio foi a forma que Deus executa esse juízo, e o capítulo 9, ele vai iniciar com a mesma ordem que Adão recebeu. Lá no verso 1, vai dizer assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem dada a Adão, dada a Eva, é dada agora a Noé. E esse capítulo vai falar especificamente de aliança e de governo. Olha só, nesse capítulo, Deus vai estabelecer o arco, ou seja, o arco da aliança. O que é esse arco que hoje a gente chama de arco-íris, né? Ele é o sinal da aliança, o sinal que Deus deixou, que ele não inundaria mais a terra, que ele não destruiria mais a humanidade através das águas do dilúvio. Esse capítulo 9 é o capítulo onde o homem recebe novamente a ordem de Deus de dominar e governar. Interessante que no capítulo 9 também vai falar dos filhos de Noé. Ele teve Sem, Cã e Jafé, 3 filhos, e esses 3 filhos vão sair com Noé da arca, né, com as suas famílias. E a partir deles é que vai começar toda uma nova geração. Mas no meio desse caminho acontece um probleminha, que é Cã. Ele vai ter um comportamento aqui desaprovado. Muitos historiadores, teólogos vão dizer que esse conheceu aqui, ouviu a nudez do seu pai, está ligado a ter uma prática sexual com o pai. No entanto, a Bíblia, meus irmãos, não deixa isso claro. Isso não é claro nas Escrituras. E essa palavra aqui, conhecer a nudez, não está relacionada nos originais com a prática ou o ato sexual em si, mas dele ver mesmo o pai nu. E isso naquele tempo era desaprovado, inapropriado, porque quando a pessoa é vista nu, é como se a gente visse todo o pecado daquela pessoa. Lembra de Adão, lá no Éden, quando Deus pergunta para ele assim: quem te falou que você está nu? Então Cã vai aqui ter o mesmo comportamento da serpente lá no Éden. Qual foi esse comportamento? Expor a nudez de Noé. Porque ele poderia ter visto e não ter falado. Mas o que ele faz? Ele vê a nudez do pai e ele corre para informar aos irmãos. Esse comportamento vai ser desaprovado e por causa disso uma terra inteira se tornou maldita. Se você ler com cuidado a sua Bíblia, lá no verso 25 vai dizer assim: e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. Então, a maldição, além de vir pessoalmente sobre ele, a maldição também se estendeu a toda a terra. Com isso aqui, você vê novamente um link lá com o Gênesis no início. Quando Adão recebe a maldição, a terra também foi amaldiçoada por causa do pecado que ele cometeu. Nesse capítulo não é nada diferente.
um comportamento desaprovado, uma nudez exposta e uma maldição sendo estabelecida. Mas mesmo assim, Deus ele resolve fazer essa aliança com essa família. Essa aliança de governo, de domínio, aonde eles vão recomeçar. E sabe o que é mais importante você aprender no capítulo 9? É que quem está em aliança com Deus, ele carrega sinais visíveis dessa proteção divina. Então, o capítulo 9 de Gênesis é muito poderoso, muito intenso e profundo para você entender o poder de estar aliançado com Deus. E olha, deixa eu dizer para você, se você ainda não se inscreveu, não ativou as notificações, faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho e muito mais do que isso, comente aqui embaixo se você tem desfrutado desses conhecimentos de Gênesis e coloca para nós aqui a sua dúvida. Continuando, capítulo 10 de Gênesis, agora nós vamos falar da descendência. Quando a gente vai falar de descendência, nós vamos falar de linhagem, de legado, nós vamos falar da genealogia. Se você ler o capítulo 10, você vai observar toda a genealogia de Cã, de Jafé, de Sam, e você vai observar que essa genealogia é muito importante, porque é dela que foram formadas todas as nações da terra. Se você ler calmamente o versículo 5, o versículo 10, o versículo 15, o versículo 20, você vai ver que a partir desses 3 filhos de Noé é que toda a terra vai ser povoada, vai ser governada, vai ser dirigida por essas famílias. E sabe o que é mais interessante no capítulo 10? É que o plano de Deus ele vem se cumprindo através das famílias, que foi o que Deus estabeleceu lá em Gênesis, ok? No capítulo 2. E quando a gente olha para isso aqui, a gente vai observar que as genealogias, ou seja, as linhagens que foram geradas, elas carregam legados. Sim, mas elas não definem destinos. Veja bem, Sem, Cã e Jafé nasceram de um mesmo homem, Noé, e elas carregam a linhagem de Noé, carregam o DNA de Noé, mas quando você vai estudar isso e ver o destino de cada um deles tomou um destino diferente. Sem e Jafé, eles vão seguir os passos do pai. Já Cã, ele já vai começar desde o início mostrando um comportamento desaprovado, que foi o que nós vimos lá no capítulo 9. Então, o que eu quero que você extraia aqui do capítulo 10 é, apesar de você ter nascido em uma família, carregar um DNA, estar debaixo de uma linhagem, isso não define o seu destino. Porque você pode e deve escolher bem suas ações, suas decisões, para que você vá e ande de acordo com aquilo que Deus deseja. Não como a sua família andou uma vida inteira. Porque nós estamos vendo aqui, pela palavra, que isso é totalmente possível. Então, se você pode guardar algo do capítulo 10 linhagens carregam legados, mas não definem destinos. Ok? Vamos caminhando para o capítulo 11. O capítulo 11 de Gênesis é muito interessante, porque ele vai tratar da Torre de Babel. Eu colocaria um título assim, o confronto das vontades. Por que o confronto das vontades? Porque nós vamos ver que o homem, ele vai se unir, mas ele vai se unir com uma finalidade diferente da finalidade de Deus. Que interessante que é isso. Quanto nós vemos hoje a falta de unidade? É uma realidade dentro da igreja, não é?
não está unido, não se une para apoiar, não une para apoiar o ministério do outro, mas quando se reúne para fazer algo em benefício próprio. E é exatamente isso que o capítulo 11 está tratando para nós. A Torre de Babel é a prova de que quando o homem quer, ele consegue se unir. Mas, infelizmente, a natureza caída vai fazer com que esse homem sempre esteja se unindo para o mal, para fazer coisas para o seu próprio prazer, para fazer coisas que vão trazer benefícios para ele mesmo. Então, a unidade, ela precisa trabalhar em nós assim como a Trindade trabalha. Os três trabalhando com um único propósito, com um único objetivo, para fazer cumprir o propósito divino de Deus na Terra. Infelizmente, não foi assim que aconteceu no capítulo 11 de Gênesis. O orgulho do homem ergueu um muro entre nós e Deus. E esse orgulho gerou um ego a ponto deles desejarem construir uma torre que tocasse até os céus. Não para que Deus fosse engrandecido, mas para que o nome deles fosse conhecido. Esse é o grande problema da Torre de Babel. E nisso, nós vemos Deus, mais uma vez, trazendo um juízo sobre a terra. Todas as vezes que o homem tenta fazer alguma coisa por si mesmo ou para si mesmo, vai acontecer juízos. Isso é inevitável, porque está quebrando o princípio da palavra de que nós fomos criados para adorar, glorificar e louvar a Deus com a nossa vida. Então aqui, o juízo que acontece é a confusão das línguas. Aqui, todas as línguas vão ser misturadas, os homens vão ser espalhados, toda uma geração vai ser prejudicada por causa de orgulho. Orgulho que queria fazer com que esses homens se tornassem conhecidos e não fazer Deus conhecido. E então, a gente pode entender algo muito profundo no capítulo 11. Sabe o que é? Se Deus não estiver como o gerador do plano, certamente esse plano vai encontrar o fracasso. Se Deus não for o idealizador daquilo que nós estamos construindo, e se Ele não é o alvo de ser adorado, ser glorificado, certamente isso não ficará bem e nem terá sucesso, porque Deus não divide a sua glória com ninguém.